Gente, olá, aqui é Cíntia Albuquerque outra vez com vocês e eu venho conversar sobre uma pergunta que me fizeram, no canal. E ele perguntava assim: na visão de Joel, o que quer dizer a salvação? E aí eu fiquei pensando sobre isso, gente, e eu não sei se alguns de vocês tiveram essa experiência. Quando eu era muito jovem e fui criada, na igreja evangélica, família evangélica, e não aceitei a ideia dessa necessidade dessa salvação. Eu não não aceitei a ideia de um Deus que pudesse me mandar para o inferno e que eu pudesse estar realmente precisando de alguma salvação. Então eu comecei a me questionar com relação a isso. O que é essa salvação? Para que eu preciso de salvação? Eu entendia logo desde cedo que Deus era amor e que Ele iria perdoar os meus pecados, tá? Porque Ele mesmo nos disse para perdoar 70 vezes 7 através da boca de Jesus. E eu cria nisso, eu achava que essa era a realidade, que Deus não podia me punir porque o seu amor era muito grande para me punir, tá? Que como um pai, ele apenas quer ver o filho feliz. Eu achava que Deus era isso. E até hoje eu penso assim, tá? Então, a gente vai refletir sobre a questão da salvação. Nós precisamos de salvação ou não? E que salvação é essa se nós precisarmos dela, né? Então, com o passar do tempo, a vida foi ficando um pouco difícil. Aí os problemas foram aparecendo e eu fui começando a sentir muito medo. E fui começando a ter problemas que eu mesma sozinha não sabia resolver. E eu fui começando também a criar pensamentos que pareciam estar acima do meu governo. Pensamentos de medo, de angústia, de ansiedade. E nesse momento eu comecei a entender que eu precisava ser salva. Mas não era uma salvação no futuro. Era uma salvação naquele momento. Eu precisava ser salva de todos aqueles acontecimentos que estavam passando na minha vida, tá? E depois, quando chegou o conhecimento do trabalho de Joel Goldsmith, eu compreendi que é muito mais do que precisar ser salvo dos seus problemas. Eu entendi que nós precisamos ser salvos de todo um ser que está à parte de Deus. Nós precisamos ser salvos dessa separação. Nós precisamos ser salvos de uma mente que pensa andar sozinha, de um filho que pensa estar só e por isso ele tem medo. Ele tem medo, ele adoece, ele causa uma tempestade ao redor de si mesmo, porque ele não sabe quem é. E eu precisava ser salva da minha própria ignorância. Eu precisava ser salva de mim mesma, dos meus próprios pensamentos de terror, de medo, de acusação, de falta de fé, de pensamentos que estavam me colocando no inferno antes da morte, de pensamentos que me causavam sofrimento, doença, dor e que estavam me levando para a morte. E então eu entendi, sim, meu Deus, eu preciso de salvação.
E aí entrei nesse caminho e encontrei salvação para muitas coisas, até chegar a um ponto de entender que mesmo dentro de problemas, mesmo que meu corpo não seja curado, mesmo que aqui, passando por essa experiência, a minha vida não esteja perfeita, eu encontrei o caminho da salvação, o caminho que é aquele que vai nos levar de volta à unidade com Deus. E essa unidade com Deus, ela não permite o mal, aonde Deus vai usar a minha mente em seu próprio benefício, aonde eu vou estar completamente debaixo da graça de Deus, sendo usada para doar o que Deus quer doar, fazer o que Deus quer fazer, falar o que Deus quer que eu fale, pensar o que Deus quer que eu pense. E assim me reconectar com a vida divina, com o meu próprio ser, com a minha própria divindade, reconhecer a minha filiação e ser salva desse inferno que já estava sendo real aqui mesmo, antes da morte carnal. Então, amados, a salvação dentro do entendimento do caminho infinito é a salvação de um ser que se vê separado de Deus. É na realidade a morte para o ego, é a morte para esse ser separado e o entendimento de quem realmente somos e a comunhão e aproximação com o nosso verdadeiro ser. É deixar morrer aquela pessoa que acreditava que existe um mundo lá fora que a gente precisa brigar com ele, lutar contra ele, que existem inimigos lá fora, que existem doenças, que existem pesadelos lá fora. E encontrar o caminho aonde nós nos aproximamos da nossa realidade, a nossa realidade divina. Nós nos colocamos debaixo da graça de Deus, independentemente de que as coisas estejam perfeitas lá fora. Então são estágios, né? Você vai para Deus por pães e peixes. Nós todos vamos. Você vai para Deus porque você quer se salvar da sua doença, ou da sua falta de dinheiro, ou do seu problema familiar. Você quer se salvar de alguma coisa, tá? Mas a salvação, ela é muito maior do que isso. E à medida que você vai conhecendo o teu Pai, você vai entrando, né, dentro desse campo de amor, e você vai entendendo que a salvação está no dar, no oferecer, no amar, no ser um servente do Pai, no ser aquele que traz a luz que o Pai quer que ilumine o mundo. E você vai sendo salvo daquele velho ser que lutava dentro de si, lutava contra o mundo, contra as pessoas, e você começa a abraçar o mundo e amá-lo, a ver o mundo com os olhos mais iluminados, mais perfeitos, e começar a tirar essa diferença entre você e o próximo, entre você e Deus, e aproximar. Isso vai eliminando todos esses pesadelos que estão ao nosso redor. Então eu queria ler uma passagem da Bíblia aqui que fala que em Abacuque 3, 17 e 18. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque aquelas coisas que tinham tanto valor lá fora,
elas passam a ter cada vez menos valor, porque o que está dentro é rico demais. É rico demais em amor, é rico demais em doação, em paz, que você sabe que ali está a salvação, apesar de ver muitas coisas lá fora acontecendo, tá? E a tua função para de ser olhar para ti mesmo e olhar para você como um ser separado que tem necessidades de coisas, e passa a se olhar como um servente de Deus que está no caminho do seu próximo para amar, para trazer luz e para oferecer salvação, tá? Oferecer isso que você está recebendo agora. Então, no caminho infinito é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que somos mais. Nós aprendemos que tudo lá fora é menos, mas que dentro de nós tem um reino, e esse reino é o reino da salvação, aonde você é um com Deus, aonde o seu irmão é um com você, aonde não há separação. Então você vai se aproximando disso e você vai sentindo uma alegria, apesar de tantas coisas estarem acontecendo lá fora. Dentro de mim existe uma paz que excede o entendimento, uma paz que Deus nos deu naturalmente, tá? Então tudo isso é a salvação, é algo que você tem que experienciar, né? O seu caminho de volta, a caminhada já é feliz, embora difícil muitas vezes, mas é feliz. É estreito o caminho, é difícil o caminho, exige muito de nós, mas ao mesmo tempo é uma luz que você vê lá, aonde você diz assim: eu não preciso mais da salvação do mundo, mas eu preciso sim dessa salvação que está me dando paz, apesar do mundo estar virado de cabeça para baixo. Tá, amado? Então eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Eu sei que isso é uma experiência que precisa ser vivida dentro de cada um, e que nós possamos entender que a salvação é para todos. Todo joelho se dobrará e que um dia todos nós vamos chegar, e que todos nós estamos em alguma fase desse processo de encontrar a salvação. Mesmo que você esteja lá no fim da fila, você está vindo, você vai chegar, e quem está na frente está nos guiando, tá bom? Namastê, amados, Deus abençoe. Até mais.